Olá, meu amigo, olá, minha amiga. Que bom ter vocês aqui comigo para meditarmos na palavra do Senhor Jesus. A meditação de hoje, amigos, ela vem com o título A Verdade. Esse é um tema no qual, ao longo das eras, ao longo dos tempos, milhares e milhares de pessoas buscaram conhecer a verdade. Mas uma verdade absoluta, uma verdade só. Infelizmente, hoje nós vivemos em um mundo onde o relativismo, onde a verdade ela é incerta. Por quê? Porque não é tão fácil de encontrar a verdade. A verdade, ela só pode ser encontrada quando nós encontramos a pessoa de Jesus Cristo. Pois a Bíblia, lá no livro, amigos, no livro de São João, capítulo 8, verso 32, nos diz assim: E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Para nós conhecermos a verdade, nós precisamos ir para a fonte aonde se encontra a verdade. E essa fonte onde se encontra a verdade é as Sagradas Escrituras, onde apresenta a verdade. E quem é essa verdade? É a pessoa de Jesus Cristo. Ele é a verdade absoluta. Tudo que for fora da pessoa de Jesus Cristo, que se diz verdade, não é a verdade. Somente Jesus é a verdade e possui a verdade. O relativismo tomou conta do nosso mundo. Infelizmente, muitas filosofias e teorias humanas, doutrinas humanas, estão aí levando centenas e milhares de pessoas a seguirem caminhos os quais não são caminhos verdadeiros, são caminhos ilusórios, ou seja, uma mentira vestido de uma verdade. Amigos, eu quero falar sobre uma pessoa que ao longo da sua vida buscou viver uma verdade. E essa pessoa é Agostinho, um dos pais da igreja primitiva. Agostinho, ele nasceu no ano 354, na casa de um oficial romano, na cidade de Tagasta, ao norte da África. O nome da sua mãe era Mônica, e Mônica, sua mãe, sempre teve o desejo de que seu filho seguisse o cristianismo, pois ela era uma cristã. Agostinho, ele iniciou seus estudos próximo da sua casa, mas logo quando entrou na adolescência, foi enviado para Catargo. E lá em Catargo, Agostinho foi estudar retórica. Esse era o desejo dele. Ele foi enviado por seus pais para estudar retórica. Mas livre dos limites familiares, lá Agostinho provou tudo que um estudante longe de casa, um jovem longe de casa pode provar. Ou seja, as paixões do mundo, as paixões que o mundo nos oferece. E lá ele entrou em uma união ilegítima com uma concubina e acabou tendo um filho. O nome do seu filho é Adeodato. E com isso, ele viveu alguns anos lá na cidade de Catargo. E ele sempre teve no seu coração o desejo de viver uma verdade. Mas ao longo do tempo, e um grande profissional que ele se tornou, ele percebeu que não estava vivendo uma verdade. Ele percebeu que tudo que ele vivia era uma mentira. E Agostinho voltou novamente para a cidade de Tagasta, aonde ele nascera, junto com a sua concubina e com seu filho. E nessa volta, a qual ele fez para a sua cidade natal, ele perdeu seu pai, estava num momento bem difícil emocionalmente pela perca do seu pai e por estar
desiludido em relação ao que ele tinha escolhido para sua vida, mesmo tendo se tornado um homem tão influente na área da retórica, como um orador, como um advogado. Agostinho passou a ser influenciado por alguns amigos do tempo que ele era criança, que tinham se convertido ao maniqueísmo. E ele se tornou maniqueísta e passou 12 anos dentro dessa religião, dentro dessa nova fé a qual ele tinha. E ele foi um estudioso da doutrina, um praticante. Mas o que aconteceu? Em 384, ele foi para Milão, por volta de 384. 386, Agostinho, lá em Milão, ele sofreu uma crise de conversão. Ou seja, uma crise da conversão da religião que ele era, no maniqueísmo, né? E um belo dia, ele meditando no jardim sobre uma situação bem complicada emocionalmente, espiritualmente, ele ouviu uma voz próxima dele que dizia: tome e leia. E essa voz dizia a Agostinho para que ele tomasse a Bíblia, uma Bíblia que ele tinha ganhado da sua mãe. E Agostinho abriu sua Bíblia em Romanos capítulo 13, verso 13 e verso 14, cuja leitura lhe trouxe a luz que sua alma não havia conseguido encontrar no maniqueísmo e no neoplatonismo, que fora o que ele estudou ao longo do seu período de estudo. E de volta a Catargo, lá para a cidade, na cidade onde ele estudou, passou um tempo fazendo faculdade, obtendo conhecimento, foi batizado e se tornou um grande bispo. Então, na história desse homem, queridos, nós podemos ver a luta de uma pessoa que buscou, almejava, desejava a verdade e encontrou, pois todo aquele que busca encontra. A pessoa do Senhor Jesus Cristo veio a esse mundo para quê? Para nos atrair a Ele, porque Ele veio para nos amar, para cuidar de cada um de nós e também para nos salvar. Por isso que muitas pessoas hoje estão vivendo uma mentira, mas no fundo do coração dessas pessoas existe um desejo de viver uma verdade absoluta, uma verdade que liberta. Agostinho, em meio a uma vida conturbada emocionalmente, espiritualmente, Agostinho, após ouvir alguns sermões do grande bispo Eubrósio da Capela de Milão, ele foi influenciado pelos sermões de Ambrósio e com isso, gradativamente, ele foi desejando alcançar a verdade. Até o certo dia onde o Senhor Jesus Cristo o atraiu completamente e Agostinho passou a ser um homem totalmente de Deus até se tornar um grande bispo. E que eu e você possamos a cada dia, queridos, não descansarmos enquanto não encontrarmos a verdade. Mas eu tenho uma coisa a dizer para você: a verdade, ela só pode ser encontrada na pessoa de Jesus Cristo. Se você quer viver uma verdade, mas uma verdade absoluta, uma verdade que vai te encaminhar à eternidade, você precisa fazer o quê? Você precisa aceitar a pessoa de Jesus Cristo, conhecer a sua palavra, se deter nas palavras das Sagradas Escrituras, que aí você vai ser liberto e vai viver uma verdade concreta, uma verdade com base, uma verdade onde te levará a obter os frutos da eternidade, onde não existirá mais dor nem sofrimento, onde não existirá nada do que for mentira, simplesmente, somente e unicamente só a verdade. Que a paz e a graça de Deus esteja com você. Busque a verdade, e essa verdade é o Senhor Jesus Cristo. E até logo mais, amados.